Ele disse, olhando por cima do ombro, como quem pisa num caco de vidro e não sente: eu não preciso de você. E naquele segundo, o salão de mármore engoliu a voz de Lorena. Ela era só a faxineira, invisível entre lustres de cristal e passos apressados. Mas o que ninguém imaginava naquela manhã é que o homem mais poderoso da cidade, o milionário Bruno Santoro, estava prestes a descobrir que existem perdas que dinheiro nenhum conserta, e que justamente a mulher que ele desprezou seguraria a peça mais frágil do seu coração. Fica comigo até o final, porque o que aconteceu depois desse momento mudou para sempre o destino de Bruno e Lorena. O que parecia apenas mais uma humilhação silenciosa contra uma funcionária invisível se transformou na primeira peça de um quebra-cabeça que ninguém naquela mansão imaginava. Antes de começar, já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho, porque aqui você vive as histórias mais emocionantes do YouTube. E essa vai tocar seu coração de um jeito profundo e inesperado. O sol ainda nem tinha decidido nascer quando Lorena empurrou o carrinho de limpeza para dentro da mansão Santoro. O vidro das paredes refletia um céu de chumbo. Nuvens pesadas prometiam chuva. Ela gostava de chegar antes de todos. O silêncio era seu território. O som da cera deslizando no piso. O paninho sobre os rodapés, o cheiro do desinfetante de lavanda que por alguns minutos fazia o luxo parecer casa. Apertou o coque no alto da cabeça, ajeitou as luvas e começou pela sala de gala. Lustres como constelações, tapetes que pareciam campos de trigo, uma mesa de jacarandá que devia custar o que ela não ganharia em 3 vidas. A porta se abriu. Sapatos sociais riscaram o mármore. Lorena respirou fundo e não se virou. Já tinha aprendido, quanto mais invisível, melhor. Mas o arranjo de orquídeas sobre a mesa estava milimetricamente desalinhado, e a voz dele veio primeiro que o perfume caro. "O que é isso?" Ela ergueu os olhos. Bruno Santoro parecia uma fotografia cara. Terno cinza grafite, barba aparada, cabelos escuros impecáveis. O tipo de homem que atravessava lugares, não salas. O tipo de homem que não pedia, determinava. "Eu endireitei as flores", disse, firme, sem pedir desculpa. O caule estava esmagando a borda do vaso. Poderia quebrar. Ele se aproximou, pegou o vaso, examinou como se garantias pudessem brotar do vidro. "Não preciso de você. Aqui, qualquer um faz o que você faz." Não foi grito. Foi pior, foi uma constatação gelada, jogada com descaso. A frase pousou sobre Lorena como poeira fina, dessas que as pessoas respiram sem perceber, até o peito pesar. Ela recuou meio passo. Poderia ter engolido, como sempre engoliu. Poderia ter pedido desculpas. Em vez disso, ajeitou o avental azul e disse baixo: "Nem todo mundo limpa do mesmo jeito, senhor." Os olhos dele a fitaram como se finalmente registrassem um rosto onde havia apenas função. Depois, um movimento breve de desdém, e Bruno foi embora, levando o vaso como se levasse também a última palavra. A porta fechou. Ficou o silêncio, e uma pontada no estômago que Lorena conhecia bem. Respirou fundo, contou até 10, voltou ao trabalho. O mundo não pausa para corações ralados. O manhã avançou entre prata e reflexos. Lorena encerou cada pedaço de chão como quem escreve uma carta sem destinatário. Pensava na mãe, nas contas, no gás que acabou na noite anterior. Pensava no irmão caçula e nos remédios que não podiam faltar. Pensava, mesmo sem querer, em como uma frase vinda do lugar errado, ainda assim, podia acertar os lugares certos. Quando o relógio da cozinha marcou 9h30, a tempestade prometida chegou com estrondo. Um trovão espatifou o céu. A mansão, toda vidro, virou um aquário de água escura. O administrador apareceu esbaforido na sala de gala. "Lorena, precisamos de você agora", disse, sério, segurando o telefone como se fosse uma corda. O relógio de pêndulo caiu. Ela gelou. A peça.
Tinha visto de relance quando passou pelo corredor de obras raras. Madeira antiga com veios claros, pêndulo de latão, vidro curvo. Não era só bonita, era única. Como assim? Caiu? A janela bateu com o vento. Um segurança escorregou, foi um susto. Ele bateu no pedestal, o relógio. O homem respirou, aflito. O senhor Bruno está no caminho. Se ele chegar e ver isso sem a gente tentar... Lorena não esperou terminar. Trocou as luvas, pegou o kit de microfibras, adesivo temporário, pincéis finos, fita de proteção, um pano antiestático. No corredor, o coração batia como o relógio deveria bater. Ao entrar na sala, viu o vidro frontal estilhaçado em teias, o pêndulo torcido, lascas de madeira espalhadas como pequenas feridas pelo tapete. Ajoelhou-se com cuidado, como quem se ajoelha diante de um altar. Ninguém toca em nada, ordenou, e quase se assustou com a autoridade da própria voz. Tragam uma bandeja, 2 toalhas, luz fria, e fechem essa janela de uma vez. As mãos, que há minutos esfregavam rodapés, assumiram outro ofício. Em movimentos contidos, recolheu os cacos maiores, cobriu as bordas cortantes com fita para evitar novas fissuras. Estabilizou o pêndulo com tiras de tecido. Notou um detalhe. No interior da porta, colada discretamente, havia uma plaquinha de metal com um nome gravado à mão. Aurora. Quem dá nome a um relógio não compra um objeto, guarda a memória. Devagar, murmurou mais para si que para os outros. Isso aqui é a história. Alguém pigarreou a porta. O administrador endireitou a postura na hora. Senhor Santoro, já estamos cuidando. Bruno entrou como tempestade, sombrio, acelerado, com a gravata afrouxada. O olhar bateu no relógio ferido, voltou-se para o segurança pálido, para o administrador tenso, até pousar em Lorena. Por um instante, a sala pareceu ficar menor. Saíam, disse, baixo. Todos. Ninguém discutiu. Ficaram só ele, ela e o som da chuva fingindo que não ouvia. Bruno se aproximou 2 passos, as mãos cerradas. Não toque nisso, cortou, a voz mais trêmula que dura. Chamo um restaurador. Já está tocado, respondeu sem levantar. Se não estabilizar agora, o peso do pêndulo pode abrir a madeira. O senhor chama quem quiser depois. Por enquanto, me deixa evitar que piore. Ele hesitou. Lorena não esperou a permissão que talvez não viesse. Com delicadeza de quem troca curativo de criança, concluiu a estabilização. Retirou o pó fino com pincel suave, envolveu o pêndulo como se cobrir uma ferida fosse ação de amor. Só então levantou o rosto. Quem é Aurora? Bruno piscou, como se a pergunta viesse de um lugar proibido. Não é da sua conta. Tem razão, disse sem desviar. Mas objetos com nome costumam gritar mais alto quando a gente finge que não escuta. Ele prendeu a respiração, um músculo da mandíbula denunciando uma memória. A chuva insistia nos vidros. Por trás de Bruno, um raio desenhou no céu uma cicatriz branca. Ele quebrou o silêncio primeiro. Foi minha mãe quem deu o nome, disse, seco, como quem joga um osso e não a história inteira. Quando eu era pequeno, ela dizia que esse relógio guardava o tempo das coisas boas. Chamava de Aurora porque todo começo tem luz. Satisfeita? Lorena assentiu, e foi estranho como um gesto tão simples pareceu mexer no ar. Quase, respondeu. Preciso de 2 horas com ele. Depois, o senhor chama o restaurador. Ele a encarou, e nos olhos havia uma batalha que dinheiro nenhum vence, a vontade de mandar e o medo de perder de vez. 2 horas, cedeu, e ninguém entra. Trabalhou em silêncio, apenas com a respiração e o tambor da chuva por companhia. O mundo ali se resumiu a milímetros, a fibra da madeira que pedia óleo, o metal que pedia descanso, o latão que pedia pano seco. Bruno permaneceu encostado na estante, braços cruzados, como se vigiar fosse sua forma de participar. Em algum ponto, esqueceu de checar o celular. Em outro, esqueceu de manter o queixo erguido. O senhor tem mãos de quem nunca limpou nada, disse Lorena, sem ironia, enquanto entregava uma pinça para ele segurar.
mas sabe ficar de pé sem atrapalhar. Já é um começo. A boca dele ensaiou um sorriso que não se arriscou inteiro. Você tem respostas para tudo, não é? Não, só aprendi a não engolir tudo. Quando terminou, o relógio não estava restaurado. Isso exigiria tempo, oficina, técnica especializada, mas estava seguro, não sangrava mais. O pêndulo, alinhado, aguardava futuro. Lorena recolheu os materiais, retirou as luvas, massageou discretamente os dedos doloridos. Bruno se aproximou do relógio, leu de novo a plaquinha, e por um segundo, quem entrou na sala não foi o bilionário, foi o filho. Obrigado, disse baixo, como se a palavra custasse caro. Ela apenas assentiu. Sabia reconhecer quando um homem tinha que atravessar um deserto para dizer uma sílaba. Guardou o kit, empurrou o carrinho, fez menção de sair. A voz dele a alcançou à porta. Sobre hoje mais cedo, começou hesitante. Não precisa. Ela cortou com delicadeza. Eu sei o que é falar como quem não sente. Ele a seguiu um passo. Eu falei errado. Lorena encarou, e não havia insolência ali. Havia cansaço de quem ouviu frases assim por anos demais. O senhor falou o que acredita, respondeu. E tudo bem. Um dia, talvez, descubra que precisa de pessoas que não podem te oferecer nada. Além de verdade, a tempestade diminuiu. A mansão lavada parecia outra. Lorena deu as costas e andou pelo corredor comprido que refletia sua imagem do avesso. Ao passar pela cozinha de serviço, a copeira mais nova, Júlia, correu até ela. — Você tá bem? Eu ouvi que o senhor Bruno, que ele... — Eu tô, disse, e percebeu que estava mesmo. Às vezes a gente precisa que a chuva bata forte no vidro para lembrar que, do lado de dentro, existe abrigo. Assinou o ponto, guardou o avental numa bolsa simples, vestiu o casaco barato. Antes de sair, olhou de novo para a sala de gala. O relógio dormia de pé. Do outro lado do vidro, Bruno a observava sem disfarçar. No caminho até o ponto de ônibus, a cidade parecia ter cheiro novo. O vento frio enfiou-se pela gola e arrepiou os pensamentos. No celular, 3 mensagens da mãe. Filho do vizinho tá melhor, graças a Deus. Trouxe pão. Quando você volta? Lorena sorriu sozinha, respondeu com um coração. Prometeu passar no mercado. O ônibus chegou lotado, como sempre. O barulho, o vai e vem, os mundos se encostando sem se ver. Ela segurou no ferro, sentiu um cansaço que não era físico e fechou os olhos por um segundo. A frase voltou. Não preciso de você. Voltou, e já não feria como faca. Doía como lembrança de joelho ralado. Ainda arde, mas você sabe que cicatriza. Quando o ônibus arrancou, o celular vibrou com um número desconhecido. Era o administrador da mansão, a voz tensa outra vez. Lorena, você pode voltar? O senhor Bruno quer falar com você. É urgente. Aconteceu algo com o relógio? Não, com a biblioteca. Ele pediu para você. Lorena olhou pela janela, o rio correndo escuro, os prédios frios, as antenas espetando o céu. Respirou. Disse que sim. Pediu ao motorista para descer no próximo ponto. Enquanto o ônibus encostava, uma certeza fina e elétrica percorreu sua pele. Às vezes, o começo tem o barulho de uma porta que abre para um lugar onde ninguém entra há anos. E, naquela casa de vidro, alguém finalmente tinha dito: eu preciso. Ainda que não com todas as letras. Ainda que não em voz alta. Ainda que nem ele soubesse. A chuva tinha parado, mas o céu ainda guardava nuvens pesadas, como se o dia estivesse suspenso no meio de algo que ainda não aconteceu. Lorena atravessava novamente o portão da mansão Santoro, o casaco ainda úmido do vento da rua. O chamado urgente do administrador ecoava na mente, e uma parte dela tentava adivinhar o que poderia ter acontecido dessa vez. Biblioteca, relógio, algum acidente com outro objeto raro, ou talvez não fosse sobre o trabalho. O segurança a reconheceu de imediato, abrindo o portão sem pedir identificação.
Ele está esperando na sala de estar. Disse quase num sussurro, como se até a informação tivesse peso demais. Lorena entrou. O ar tinha o cheiro discreto de madeira encerada, misturada a um perfume masculino caro que sempre parecia marcar a presença de Bruno, mesmo quando ele não estava no cômodo. O silêncio era espesso. Passando pelo corredor principal, ela notou que a luz estava mais baixa que de costume. As cortinas semi-fechadas, como se a casa estivesse recolhida em si mesma. Bruno estava de pé, perto da lareira apagada, com as mãos nos bolsos e o olhar preso a um ponto indefinido no chão. Ao perceber a entrada dela, endireitou-se, mas não usou o tom autoritário que ela estava acostumada a ouvir. "Obrigado por voltar tão rápido", disse, e a voz dele não tinha a frieza habitual. Lorena manteve a postura neutra, o avental dobrado sobre o braço, como se quisesse lembrar a ambos de que estava ali como funcionária, não convidada. "O que aconteceu?" Ele respirou fundo, como se ponderasse a resposta. Então apontou para um corredor à esquerda. "É melhor você ver." Caminharam lado a lado até uma porta dupla de madeira escura. Ao abri-la, Lorena sentiu um arrepio. Era a biblioteca privada que ela tinha limpado dias antes. Mas agora, o cenário estava diferente. Um dos armários de vidro, aquele que guardava volumes antigos e peças raras, tinha a porta quebrada, e sobre a mesa central repousava um conjunto de livros úmidos, as capas manchadas. "O sistema de irrigação do jardim falhou", explicou Bruno, aproximando-se. "Um cano estourou e a água entrou por uma fresta da janela. Esses livros..." Ele parou, a mandíbula tensa. "São edições únicas." Lorena se aproximou, tocando de leve a capa mais próxima. Era couro legítimo, com o título gravado em dourado, já começando a perder o brilho por causa da umidade. Folheou com cuidado. As páginas estavam coladas, frágeis como folhas secas. Não era apenas limpeza, era restauração urgente. "Se a gente esperar, o mofo vai se instalar em menos de um dia", disse ela, já calculando mentalmente o que precisaria. "Preciso de pincéis de cerdas macias, panos de algodão, álcool isopropílico, suportes para secagem e ventilação controlada. E espaço." Bruno arqueou uma sobrancelha. "Você sabe fazer isso?" Ela ergueu os olhos para ele, um brilho firme e direto. "Meu avô era encadernador. Aprendi a restaurar antes mesmo de aprender a ler. Isso aqui é delicado, mas não impossível. Se o senhor confiar." Ele hesitou. Não porque duvidasse dela. Algo nele, embora não admitisse, já havia se impressionado com o cuidado dela com o relógio. Mas confiar não era algo que fazia com facilidade. Ainda assim, os segundos que passaram, enquanto olhava para aqueles livros destruídos, pareciam uma contagem regressiva. "Tem 2 horas", cedeu, quase no mesmo tom que usara antes com o relógio. "E tudo que precisar, peça ao administrador." Lorena assentiu, já se movendo. Puxou o cabelo para trás, prendeu o avental e começou o trabalho. Primeiro, separou os livros mais danificados para evitar que contaminassem os outros. Depois, com paciência, começou a abrir as páginas milímetro por milímetro, colocando papel absorvente entre elas para sugar a umidade. O som da água pingando no balde no canto da sala era o único ruído. Bruno observava. Tentou ficar na porta, mas aos poucos foi se aproximando, como se o magnetismo da cena o puxasse. Lorena trabalhava com a precisão de quem sabe que cada movimento pode salvar ou perder algo irreparável. O foco dela era absoluto, mas não frio. Havia um cuidado que parecia ir além da técnica. "Você gosta disso?" Ele perguntou, quase curioso. "Gosto de salvar coisas que as pessoas acham que estão perdidas", respondeu, sem levantar a cabeça. A resposta ficou no ar, como algo que podia significar mais do que ela disse. Bruno recostou-se na mesa ao lado, cruzando os braços, mas sem atrapalhar. "Não é comum uma faxineira saber restaurar livros raros. Não é comum um bilionário lembrar o nome de quem limpa o chão dele", rebateu, com um meio sorriso rápido.
Ele soltou um suspiro e, por um momento, a tensão habitual entre eles se dissolveu. Bruno se afastou, pegou um pano e começou a secar delicadamente a superfície de outro livro, imitando os gestos dela. Lorena olhou de canto, surpresa. Não vai estragar? Ela provocou. Você está no comando, ele respondeu, e percebeu o quanto era estranho dizer isso a alguém. Por quase uma hora, trabalharam lado a lado. A chuva lá fora recomeçou, batendo de leve nos vidros. O cheiro da umidade misturado ao leve aroma de madeira da biblioteca criava uma atmosfera quase íntima, quebrada apenas pelo som suave das páginas sendo separadas. Foi então que Lorena, ao mexer em uma pilha, encontrou um envelope escondido entre 2 volumes. O papel era amarelado, mas a caligrafia era firme e o nome escrito na frente não era o de Bruno. Isso caiu daqui, disse ela entregando. Bruno olhou e fechou a mão sobre o envelope rápido demais. O olhar dele endureceu novamente. Não é nada, cortou guardando no bolso. Continue. Lorena não insistiu. Apenas voltou ao trabalho, mas registrou mentalmente que aquele não é nada tinha um peso grande demais para ser verdade. Quando terminaram, os livros estavam dispostos em suportes improvisados para secar de forma controlada. Não seria possível restaurar totalmente ali, mas o risco imediato havia passado. Bruno examinou o resultado e assentiu. Você salvou todos, não sozinha, corrigiu. O senhor ajudou. Ele não respondeu de imediato. Em vez disso, caminhou até a janela, olhando a chuva, como se a imagem do que tinham feito juntos fosse algo que não se encaixava bem no mundo dele. Vou providenciar o que faltar para a restauração completa, disse por fim. Obrigado. Lorena recolheu os materiais, ajeitou o avental e se preparou para sair. Mas antes de alcançar a porta, ele a chamou. Lorena, ela se virou. Fique para o almoço. Quero conversar sobre outras coisas. A proposta a pegou desprevenida. Mas havia algo no tom dele que não era ordem nem protocolo. Era quase um convite, e sem saber exatamente por quê, ela aceitou. O almoço foi servido na sala menor, mais aconchegante, onde as janelas davam para o jardim ensopado. Lorena se sentou à mesa redonda, sentindo-se deslocada naquele espaço, mas Bruno parecia empenhado em diminuir a distância. Há quanto tempo você trabalha aqui? Ele perguntou, servindo-se de água. 2 anos. Ela mexeu no guardanapo. Antes disso, trabalhei em um hotel. E antes, onde me chamassem. E por que veio para cá? Porque pagavam melhor. E por que? Ela parou, ponderando se devia dizer. Porque às vezes é bom ver de perto o que a gente nunca vai ter. Ensina a não idealizar. Bruno a encarou por um segundo mais longo que o necessário. Você acha que não teria nada disso? Acho que as coisas que realmente importam não se compram, mas o senhor já sabe disso, disse com tranquilidade. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável, mas cheio de perguntas que nenhum dos dois estava pronto para fazer. O som da chuva era como um fundo contínuo para algo que começava a mudar de forma, invisível, entre eles. Quando Lorena se despediu, já perto do fim da tarde, Bruno a acompanhou até a porta. Ao abrir, a brisa fria entrou, carregando o cheiro molhado das árvores. Até amanhã, disse ele, como se fosse natural que ela voltasse. Lorena assentiu, descendo os degraus de pedra. Enquanto caminhava até o portão, sentiu que, pela primeira vez, Bruno Santoro não tinha olhado para ela como a faxineira. Ele tinha visto outra coisa, e talvez nem ele soubesse explicar o que era. O dia seguinte amanheceu com um sol tímido, filtrado por nuvens ralas. Lorena chegou à mansão Santoro no mesmo horário de sempre, mas o ambiente parecia diferente. Talvez fosse só impressão, ou talvez fosse porque no dia anterior ela e Bruno haviam dividido mais que um espaço de trabalho. Haviam dividido silêncio, cuidado e um breve instante de cumplicidade. O administrador a cumprimentou no hall de entrada, com um olhar que misturava pressa e hesitação.
A pedido do Sr. Santoro, você vai cuidar hoje da limpeza de um cômodo especial, disse, entregando-lhe um molho de chaves antigo, pesado. Ele disse para não deixar ninguém entrar com você. Só você. Lorena arqueou as sobrancelhas, mas não fez perguntas. Aprendera desde cedo que as respostas certas costumam aparecer enquanto as mãos estão ocupadas. Seguiu pelo corredor principal, passando por portas que já conhecia, até parar diante de uma diferente. Madeira escura, entalhes discretos, maçaneta de bronze já gasta pelo tempo. Ao colocar a chave, algo na temperatura do ar pareceu mudar. Um clique baixo, e a porta cedeu com um leve rangido. A primeira coisa que sentiu foi o cheiro, um misto de madeira antiga, papel envelhecido e algo floral, tão sutil que parecia memória. A luz entrava apenas por uma janela alta, filtrada por cortinas pesadas. Era um cômodo grande, mas acolhedor, repleto de estantes até o teto, móveis antigos e pequenos detalhes que denunciavam histórias. No centro, uma escrivaninha coberta por papéis, um tinteiro seco, uma caneta de pena. Sobre ela, um porta-retratos virado para baixo. Lorena instintivamente estendeu a mão e o virou. Uma mulher sorria na foto. Cabelos claros, olhos vivos, a expressão de quem conhece o fotógrafo de forma íntima. Ao lado dela, um garoto de uns 10 anos, de braços cruzados e sorriso contido. O mesmo olhar que Bruno tinha agora. Lorena apoiou o retrato no lugar de origem e começou o trabalho. Tirou o pó das superfícies com delicadeza, quase como se tocasse pele frágil. Em cada canto, havia algo que prendia sua atenção. Uma estatueta de bronze, cartas amarradas com fita, uma manta de tricô dobrada sobre a poltrona. Era uma sala cheia de presenças ausentes. Estava limpando a parte interna de uma cristaleira quando ouviu passos firmes no corredor. Não teve tempo de se afastar antes que a porta se abrisse. Bruno entrou. O ar entre eles pareceu mudar instantaneamente. Ele olhou ao redor, os olhos percorrendo o cômodo como se medisse cada mudança, cada toque. E então parou nela. Ninguém entra aqui, disse a voz baixa, mas com um peso inconfundível. Lorena manteve a postura, o pano nas mãos. O senhor pediu para eu limpar. Trouxeram as chaves. Ele respirou fundo, como se buscasse paciência. Eu pedi, mas não esperava que mexesse nas coisas. Ela ergueu os olhos para ele, firme. Limpar envolve tocar, mas eu não mexi. Tudo que vi continua no mesmo lugar. Bruno se aproximou, parando a poucos passos. O olhar dele parecia procurar algo nela, talvez provocação, talvez curiosidade. O silêncio estendeu-se por alguns segundos antes que ele virasse o rosto. Essa sala era da minha mãe, disse, num tom que não pedia perguntas. Desde que ela se foi, ninguém mais entrou. Lorena baixou os olhos, respeitando o espaço que ele impunha, mas não deixou de falar. O senhor guarda essa sala como se guardasse o tempo, mas o pó não respeita memórias. Ele cobre tudo, mesmo o que é importante. Bruno fechou os olhos por um momento, como se as palavras dela acertassem um ponto sensível. Caminhou até a escrivaninha, pegou o porta-retratos e passou o polegar pelo vidro. Eu não estava aqui quando ela... A frase ficou suspensa, incompleta. Foi tudo muito rápido. Lorena percebeu que ali havia um campo minado. Qualquer palavra errada poderia fazê-lo fechar-se de novo. Escolheu o silêncio ativo, aquele que não é ausência, mas presença atenta. Continuou limpando, enquanto ele permanecia imóvel, encarando a foto. Depois de alguns minutos, Bruno quebrou o silêncio. Como é que você sabe lidar com coisas que têm valor, que não é medido em dinheiro? Lorena pousou o pano na bandeja e o encarou. Porque quase tudo que importa na minha vida não tem preço. Minha mãe, meu irmão, as histórias que meu avô contava. Coisas que a gente segura com cuidado, mesmo quando o resto do mundo chama de lixo. Bruno assentiu levemente, como quem reconhece a verdade, mas não quer admiti-la. Andou até uma das estantes e pegou um livro de capa dura, já amarelado. Ela lia isso para mim quando eu era criança, disse quase num sussurro.
Lorena sorriu de leve. Então, deve estar cheio de voz. Ele a olhou, intrigado. Como assim? Voz fica, não só no ouvido, fica nas páginas, no cheiro, no jeito como a gente lembra. Quando meu avô morreu, os livros dele ainda pareciam falar comigo. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável, mas carregado de algo novo. Bruno deixou o livro no lugar, respirou fundo e saiu da sala sem dizer nada. Lorena continuou o trabalho, mas percebeu que havia acontecido um deslocamento sutil. Aquela sala, até então, um cofre fechado, tinha sido aberta não só pela chave de metal, mas por uma chave invisível, feita de cuidado e presença. Quando terminou, fechou a porta, girou a chave e a entregou ao administrador. Mas antes de sair da mansão naquele dia, notou Bruno parado no corredor, observando-a de longe. Ele não falou nada, mas um aceno breve foi suficiente para que ela entendesse. Ele tinha visto algo nela que não via em quase ninguém. Naquela noite, ao chegar em casa, Lorena encontrou a mãe acordada, tricotando na sala. "Você está com um olhar diferente", disse a mãe, estreitando os olhos. Lorena sorriu. "Talvez eu tenha visto que até as portas mais fechadas podem se abrir se a gente souber como entrar." E pela primeira vez em muito tempo, dormiu com a sensação de que havia deixado algo mais limpo do que apenas móveis e estantes. Havia, talvez, limpado um canto esquecido do coração de alguém. O dia estava abafado, como se o ar estivesse preso sob um teto invisível, preparando-se para desabar. Desde cedo, Lorena percebia o movimento atípico na mansão Santoro. Floristas entrando e saindo, garçons carregando bandejas prateadas, garçons e copeiras sendo orientados pelo administrador com uma urgência quase militar. Um evento importante aconteceria naquela noite. Ela evitava se envolver nessas ocasiões. Sabia que sua função era manter tudo impecável e não ser vista. Mas dessa vez havia algo diferente. O próprio Bruno passara pela copa no meio da manhã, vestindo uma camisa branca simples e as mangas arregaçadas, revisando a lista de convidados com o administrador. Não era comum vê-lo sem o terno impecável, e menos ainda vê-lo com uma expressão que misturava concentração e apreensão. Por volta das 6 da tarde, os primeiros convidados começaram a chegar. Carros importados estacionavam na entrada iluminada, e o jardim parecia brilhar sob luzes estrategicamente posicionadas. Lorena circulava discretamente com o pano de microfibra na mão, retirando marcas invisíveis de superfícies que já estavam limpas. Gostava de estar ocupada, mas naquela noite, cada passo parecia guiá-la para onde não deveria estar. E foi assim que, sem planejar, acabou passando perto da varanda principal, de onde podia ouvir a conversa entre Bruno e um homem que não conhecia. A voz do homem era grave, carregada de ironia. "Então é isso que restou do grande Santoro?" provocou. "Um homem que finge ter controle, mas vive cercado de gente que só está aqui pelo que pode tirar de você." Lorena não queria ouvir, mas as palavras atravessaram o ar como flechas. Pela abertura da porta, viu Bruno com o maxilar tenso, o copo na mão. "Cuide da sua vida, Álvaro." "Eu cuido", respondeu o homem sorrindo com malícia. "Mas é triste ver que depois de tudo o que aconteceu, você ainda não aprendeu. Ninguém aqui se importa de verdade. E você sabe." Bruno respirou fundo, prestes a responder, mas a tensão no corpo dele denunciava que estava a um passo de perder o controle. Lorena, sem pensar muito, entrou na varanda. "Com licença, senhor", disse, olhando para Bruno, como se estivesse apenas ali para cumprir um dever. "O senhor precisa assinar um documento urgente na cozinha." O homem riu, balançando a cabeça. "Agora você tem assistente pessoal?" ironizou antes de se afastar. Bruno a olhou com surpresa, como se tentasse entender por que ela tinha se metido. "Documento na cozinha?" ele perguntou, após alguns segundos de silêncio. "Não", respondeu sem se desculpar.
Só achei que era melhor interromper antes que o senhor dissesse algo que não queria. Ele passou a mão pelos cabelos, respirando fundo, e a tensão nos ombros dele diminuiu um pouco. Você não tinha que se meter. Talvez não, mas às vezes é preciso salvar alguém dele mesmo. O olhar dele mudou, ficando menos defensivo. A varanda estava aberta para o jardim, e um vento súbito trouxe o cheiro da chuva que se aproximava. Lá dentro, o burburinho da festa continuava, mas ali fora o mundo parecia suspenso. Por que fez isso, Lorena? Ele insistiu, agora num tom mais baixo. Ela hesitou antes de responder. Porque eu sei como é quando alguém cutuca a ferida que a gente tenta esconder. É fácil reagir com raiva e depois se arrepender. Bruno ficou em silêncio, olhando para além dela, como se tentasse enxergar algo que não estava ali. Então, com um suspiro quase imperceptível, falou. Você sabe por que aquele homem disse, depois de tudo o que aconteceu? Lorena balançou a cabeça. Porque eu perdi minha mãe e minha irmã num acidente, e não estava lá. A voz dele não tremeu, mas havia um peso em cada sílaba. Elas estavam voltando para casa. Eu estava viajando a trabalho, tentando fechar um contrato milionário que, hoje, não significaria nada. Eu não atendi a última ligação da minha mãe. Lorena sentiu um nó se formar na garganta. Não havia resposta pronta para aquilo. Apenas deu um passo à frente, sem se aproximar demais. Não atender não significa que o senhor não a amava. Ele riu, um riso curto, amargo. Marnie, significa que eu priorizei outra coisa, e desde então prefiro não me aproximar de ninguém. É mais fácil perder algo que você nunca teve. O primeiro trovão ressoou à distância, e uma gota grossa de chuva caiu na borda da varanda. Lorena respirou fundo. Sabe o que eu acho? Perguntou com suavidade, mas firme. Acho que o senhor se enganou. Não é mais fácil. É só mais solitário. Bruno a encarou e algo nos olhos dele vacilou, como se aquela armadura de anos tivesse uma pequena rachadura. A chuva começou de repente, intensa, borrando a visão do jardim. O som das conversas dentro da mansão ficou abafado, e por um instante eles ficaram só com o barulho da água e a distância de um passo entre si. Por que você... Ele começou, mas parou. É porque você fala comigo desse jeito, como se não tivesse medo. Lorena ergueu o queixo. Porque não tenho nada a perder aqui, Sr. Santoro. E porque vejo coisas que o senhor tenta esconder até de si mesmo. Ele desviou o olhar, encarando a chuva, mas não se afastou. Ficaram assim, lado a lado, por alguns segundos longos, até que o administrador apareceu na porta, aflito. Senhor, estão esperando para o discurso. Bruno assentiu, mas antes de entrar, olhou de novo para Lorena. Obrigado por me tirar daquela conversa. Ela sorriu de leve. É para isso que serve quem sabe quando entrar numa sala e quando sair. Ele quase sorriu, mas se conteve, virando-se para voltar à festa. Lorena ficou na varanda, sentindo a chuva respingar nos braços, e pensando que talvez não fosse só ela que estava limpando algo naquela casa. Talvez aos poucos também estivesse limpando um lugar dentro dele. O dia seguinte ao evento amanheceu com um silêncio diferente na mansão. A chuva da noite anterior tinha lavado o jardim, deixando um brilho limpo nas folhas, e o ar parecia mais leve. Lorena chegou cedo, como sempre, mas percebeu logo na entrada que algo estava fora do habitual. O administrador não estava na portaria, e o segurança, ao abrir o portão, limitou-se a dizer: "O Sr. Santoro pediu para que você fosse direto ao jardim quando chegasse." Lorena franziu a testa, sem saber o motivo. Caminhou pelo corredor de mármore até as portas envidraçadas que davam para o lado de fora. Ao empurrá-las, encontrou Bruno sentado num banco de madeira, vestindo roupas simples. Calça jeans escura, camisa de algodão, mangas dobradas até os cotovelos. Ele estava com uma xícara de café nas mãos e um olhar que parecia preso em algum ponto distante. "Bom dia", disse Lorena, parando a alguns passos. Bruno levantou o rosto e a expressão dele não era a do patrão acostumado a dar ordens. Havia algo
quase vulnerável. Bom dia. Sente-se um minuto. Ela hesitou, mas se aproximou, sentando-se na outra ponta do banco. O cheiro do café misturava-se ao aroma úmido da grama recém-molhada. Pedi para você vir porque... Ele começou, como quem procura palavras. Eu queria agradecer pelo que fez ontem. Lorena olhou para ele, desconfiada. Ontem eu só interrompi uma conversa que não ia terminar bem. Justamente. Ele girou a xícara entre os dedos. Não estou acostumado com pessoas que entram no meu caminho para evitar que eu cometa erros. A maioria só assiste, esperando o momento de tirar proveito. Lorena deu um meio sorriso. Talvez porque a maioria não tenha coragem de contrariar o patrão. Bruno desviou o olhar para o lago artificial no centro do jardim. Você não tem medo de mim, tem? Não vejo motivo, respondeu ela com simplicidade. Medo a gente sente de quem pode nos tirar algo que é insubstituível. Ele assentiu lentamente, absorvendo as palavras. Ficaram em silêncio por um tempo, observando o reflexo do céu nas águas calmas. Então, Bruno colocou a xícara de lado e se levantou. Venha comigo. Lorena seguiu-o pelo caminho de pedras até a lateral da mansão. Ali, uma área de serviço menor estava aberta, revelando uma pilha de caixas e alguns móveis antigos. Ele parou diante de um armário de madeira com portas abertas, repleto de objetos empoeirados. Isso estava no depósito desde a reforma. Ele apontou para um conjunto de cadeiras de madeira entalhada. Quero que você me ajude a restaurá-las. Não para vender nem para decorar. São da minha mãe. Quero devolvê-las ao lugar onde estavam. Lorena passou a mão pelo encosto de uma das cadeiras, sentindo a textura áspera da madeira ressecada. Vai precisar de tempo e cuidado. Eu sei. Ele fez uma pausa. E quero que seja você a fazer isso. Ela ergueu os olhos para ele. Por quê? Bruno sustentou o olhar. Porque você trata as coisas como se tivessem alma. Lorena respirou fundo, sentindo algo no peito que não queria nomear. Começou a separar as cadeiras, examinando cada uma, já fazendo planos mentais para o trabalho. Bruno, em vez de se afastar, ficou ali, observando-a com um interesse que ia além do serviço. Você sempre quis fazer esse tipo de trabalho? Ele perguntou. Sempre gostei de recuperar o que os outros desistiram de cuidar, disse ela, limpando com a palma da mão um pouco de pó. Acho que é por isso que continuo onde estou. Mesmo quando as pessoas não veem valor, eu vejo. Ele ficou em silêncio por um instante, como se guardasse aquilo para si. Nos dias seguintes, Bruno começou a aparecer mais na rotina de Lorena. Não como um supervisor, mas como alguém que queria aprender. Ficava ao lado dela enquanto lixava a madeira, observava como ela aplicava o óleo, perguntava sobre técnicas, sobre a história por trás de cada ferramenta que ela usava. Era estranho para Lorena ver aquele homem, sempre tão seguro, tão distante, se permitir estar ali, com as mãos sujas de pó, ouvindo-a explicar a diferença entre um reparo bem feito e um improviso apressado. Mais estranho ainda era perceber que ela não se sentia desconfortável com a presença dele. Pelo contrário, certa tarde, enquanto ela polia uma das cadeiras na área externa, Bruno chegou com 2 xícaras de café. Achei que uma pausa não faria mal, disse, entregando uma a ela. Lorena agradeceu e se sentou num banco de madeira. A luz do fim da tarde pintava o jardim de dourado, e por um momento o silêncio entre eles parecia ter um peso diferente. Não era o silêncio do distanciamento, mas o daquilo que não precisa ser dito. Sabe o que percebi? Disse Bruno, olhando para a cadeira que ela estava restaurando. Eu passo a vida cercado de coisas caras, mas raramente toco em algo que tenha história. Lorena bebeu um gole de café e apoiou a xícara nos joelhos. Talvez porque história exige mais do que dinheiro para ser preservada. Ele olhou para ela, e havia uma honestidade rara no olhar. Você fala como se estivesse me ensinando alguma coisa. Ela sorriu de canto. Talvez eu esteja. Naquele dia, Bruno não voltou para dentro até que o sol desapareceu completamente e a cadeira estivesse pronta. Quando Lorena passou a mão pela superfície lisa e sem falhas, ele sorriu de verdade.
um sorriso que não parecia ensaiado. Na manhã seguinte, um incidente na cozinha interrompeu o ritmo tranquilo. Uma das copeiras deixou cair uma bandeja com pratos finos, quebrando 3 deles. O barulho ecoou pelo corredor, e Lorena chegou a tempo de ver Bruno entrando no cômodo com expressão fechada. A copeira, jovem e visivelmente assustada, tentava se explicar. Eu me distraí um segundo. Esses pratos fazem parte de um conjunto raro, começou Bruno, e Lorena percebeu que o tom dele estava prestes a endurecer. Ela deu um passo à frente. Foi um acidente. Ela já está nervosa o suficiente. O tom dela era firme, mas respeitoso. E não há nada que não possamos limpar e organizar. Bruno olhou para Lorena e então para a copeira. Respirou fundo, como se estivesse engolindo a reação automática. Está bem. Cuide disso, Lorena. Ela assentiu, ajudou a jovem a recolher os cacos e limpou o chão. Quando terminou, Bruno ainda estava no corredor, encostado na parede. Você me impede de falar coisas das quais eu me arrependeria, não é? Ele disse meio sério, meio curioso. Alguém tem que fazer isso, respondeu ela, com um leve sorriso. Bruno ficou ali por mais alguns segundos, observando-a antes de se afastar. E naquele momento, Lorena percebeu algo. Ele começava a procurar sua presença, mesmo que não admitisse, e não apenas por causa do trabalho. Dias depois, enquanto finalizava o último reparo nas cadeiras, Lorena encontrou Bruno no jardim, conversando com o jardineiro. Ele segurava uma muda de planta nas mãos, perguntando sobre o cuidado que ela exigia. Ao vê-la, chamou-a com um gesto. Esta planta estava no jardim da minha mãe, disse, mostrando a muda. Quero colocá-la de volta no lugar original, mas não faço ideia de como plantar. Lorena pegou a muda com cuidado. Não é difícil, só precisa de paciência e atenção. Como quase tudo que vale a pena, ele respondeu. Plantaram juntos, com as mãos na terra, rindo quando um pouco de barro respingou na calça dele. E quando terminaram, Bruno ficou olhando a pequena planta como se fosse mais do que um detalhe no jardim, como se fosse um símbolo de algo que começava a crescer de novo. Naquela noite, ao deitar-se, Lorena pensou em tudo o que tinha acontecido nas últimas semanas. Não sabia exatamente quando começou, mas estava claro. Bruno Santoro, o homem que um dia dissera "não preciso de você", agora a buscava de formas que iam além das palavras. Ele estava aprendendo a confiar nela, e talvez, sem perceber, começando a precisar dela. E Lorena, contra todas as suas defesas, sentia que algo dentro dela também estava mudando. A semana começou estranhamente silenciosa na mansão Santoro. Lorena chegou cedo, como sempre, mas percebeu que o clima estava mais pesado que o normal. O administrador a cumprimentou de maneira apressada e se afastou, murmurando algo sobre problemas com a imprensa. No corredor principal, Bruno falava ao telefone com passos rápidos e expressão fechada. Não era raro vê-lo tenso, mas havia algo diferente. A maneira como segurava o celular com força e o tom seco, cortante. Não, eu não vou comentar sobre isso. Ele parou ao notar a presença dela, desligou sem se despedir e ajeitou a gravata. Lorena, preciso que cuide da sala de reuniões hoje. Vamos receber alguns jornalistas. Lorena apenas assentiu. A sala de reuniões era um dos ambientes mais impecáveis da casa, mas sabia que, quando ele pedia, não era por estética. Era para ter certeza de que cada detalhe estaria perfeito. Enquanto limpava, ouviu fragmentos de conversas vindas do corredor. As palavras escândalo e documentos se repetiam. Pela experiência, sabia que fofocas se espalhavam rápido demais em ambientes grandes e preferia não se envolver. Até que, no final da manhã, encontrou Júlia, a copeira mais nova, pálida e nervosa na cozinha. Está acontecendo alguma coisa? Lorena perguntou. Júlia hesitou. Dizem que alguém de dentro passou informações sobre um projeto da empresa para um concorrente e que pode ter sido alguém da equipe da casa. Lorena sentiu um frio subir pela espinha. Não respondeu nada,
mas a sensação incômoda ficou com ela pelo resto do dia. No início da tarde, o administrador a chamou ao escritório de Bruno. Ao entrar, encontrou-o em pé, atrás da mesa, com um envelope sobre o tampo. O olhar dele era diferente de qualquer outro que ela já tinha visto. Não havia apenas frieza, mas também uma ponta de decepção. Lorena, sente-se. Ela obedeceu, tentando manter a calma. Recebi informações, ele começou escolhendo as palavras, de que você esteve em contato com alguém ligado à imprensa nos últimos dias. Ela arregalou os olhos. Isso não é verdade. Você esteve na cafeteria da Rua das Palmeiras na terça? Perguntou a voz baixa. Estive. É perto da minha casa. Bruno abriu o envelope e tirou de dentro algumas fotos impressas. Lorena, sentada num café, conversando com um homem de terno. Esse homem é funcionário de um dos nossos concorrentes diretos. A frase dele veio como sentença. Lorena reconheceu o homem. Era um amigo de infância, agora advogado, que tinha aparecido de surpresa no café para contar que ia ser pai. A conversa tinha durado menos de meia hora. Ela respirou fundo. Ele é meu amigo, Bruno. Não tem nada a ver com a sua empresa. Não posso me dar ao luxo de acreditar em coincidências, disse, e a frieza na voz dele doeu mais que qualquer grito. A partir de hoje, não precisamos mais dos seus serviços. Lorena ficou em silêncio por alguns segundos, tentando entender se tinha ouvido direito. Está me demitindo, assim? Sem me dar chance de explicar. Eu não preciso de explicações quando já tenho provas suficientes. O estômago dela se revirou. Ele estava usando as mesmas palavras de semanas atrás, quando dissera que não precisava dela. Mas agora, cada sílaba vinha carregada de uma injustiça que queimava. Então é isso, disse, levantando-se. Todo esse tempo, e ainda sou só mais uma para você. Bruno não respondeu. Lorena saiu, passando pelo corredor como se as paredes tivessem ficado mais estreitas. No vestiário dos funcionários, trocou de roupa devagar, dobrando o avental com cuidado, como se o ato fosse um último gesto de respeito por um lugar que, por um instante, ela tinha acreditado ser diferente. 2 dias se passaram. No primeiro, Lorena passou a manhã ajudando a mãe em casa e à tarde entregando currículos. No segundo, limpou o pequeno quintal e tentou ocupar a mente com tarefas domésticas. Mas, no fundo, não conseguia parar de pensar no olhar de Bruno. Não apenas pela raiva ou pela frieza, mas pela maneira como ele não tinha sequer hesitado em acreditar na versão errada. Na mansão, a ausência dela começava a se fazer sentir. Bruno percebeu nos primeiros dias, de forma quase imperceptível, um quadro que não estava alinhado como antes, o jardim sem o toque cuidadoso nas plantas, o silêncio diferente na cozinha. Ele tentava se convencer de que era apenas rotina, mas cada vez que passava pela biblioteca ou pela sala de reuniões, algo nele reconhecia o vazio. Na noite do terceiro dia, estava em seu escritório quando o administrador entrou. Senhor, sobre aquela situação, talvez queira ver isso. Entregou-lhe um pendrive. Bruno conectou ao computador e assistiu à gravação de uma câmera de segurança do café da Rua das Palmeiras. Nas imagens, Lorena e o homem de terno conversavam animadamente, mas em momento algum havia troca de papéis ou documento. Na verdade, o homem mostrava uma foto no celular e ambos riam. Continue, disse Bruno. O vídeo mostrava o homem se levantando, despedindo-se com um abraço e indo embora. Lorena ficava sentada mais alguns minutos, mexendo no celular, e depois pagava a conta. O administrador pigarreou. Descobrimos que ele é amigo de infância dela e não tem ligação com o caso. Bruno fechou os olhos, recostando-se na cadeira. Uma mistura de vergonha e frustração subiu pelo corpo. Ele tinha errado. E não era um erro pequeno. Onde ela está trabalhando agora? Perguntou, a voz mais baixa. Uma cafeteria no centro. Começou ontem. Bruno levantou-se, pegando o casaco. A cafeteria era modesta, mas aconchegante. Lorena estava atrás do balcão, usando um avental simples, servindo um café para uma senhora.
Quando o sino da porta tocou, ela levantou os olhos e o viu. O corpo reagiu antes da mente. Ficou rígida, os dedos segurando com força a bandeja. Bruno se aproximou devagar. Precisamos conversar. Não temos nada para conversar, disse ela, mantendo a voz baixa. Eu errei. Sim, errou. Ela colocou a bandeja no balcão. E não foi só sobre me demitir. Foi sobre acreditar que eu seria capaz de trair alguém que... Ela parou, fechando os olhos por um instante. Alguém que eu respeitava. Ele respirou fundo. Eu confiei nas provas erradas. Eu não estou acostumado a confiar nas pessoas. Pois é, Bruno, é assim que se perde quem vale a pena. Os olhos dele buscaram os dela, mas Lorena não recuou. A cafeteria estava tranquila, apenas 2 mesas ocupadas, e o silêncio entre eles era mais alto que qualquer conversa. O que posso fazer para consertar? Ele perguntou. Ela pegou um pano e começou a limpar o balcão, como se isso fosse encerrar o assunto. Não é questão de fazer, é questão de ser. E isso não muda de um dia para o outro. Bruno permaneceu ali por mais alguns segundos, como se tentasse encontrar a palavra certa. Não encontrou. Apenas deixou um cartão sobre o balcão. Se mudar de ideia, me ligue. Saiu e o sino da porta soou de novo. Naquela noite, Bruno não conseguiu dormir. As palavras dela ecoavam na mente. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que o orgulho que o mantinha de pé também era o que o impedia de seguir em frente, e de alguma forma sabia que precisava quebrá-lo, não apenas para recuperá-la, mas para se recuperar. No dia seguinte, chegou à mansão mais cedo que o habitual. Cancelou reuniões, deixou o celular de lado e foi até a biblioteca. Sentou-se diante da mesa onde o retrato da mãe ficava. Passou os dedos pelo vidro, lembrando-se do que Lorena dissera. O pó não respeita memórias. Ele entendeu. Memórias não sobrevivem se a gente as esconde. E pessoas também não. Naquela tarde, voltou à cafeteria. Lorena estava no balcão e a surpresa nos olhos dela foi clara quando ele entrou. Não por vê-lo, mas por vê-lo sem terno, sem postura de empresário, usando apenas uma camisa azul clara e um olhar mais aberto. Não quero tomar seu tempo, começou, mas quero dizer que preciso de você. Não porque é boa no que faz, mas porque, desde que entrou na minha vida, me fez enxergar coisas que eu não queria ver. E isso vale mais do que qualquer contrato. Lorena o observou em silêncio, tentando decifrar se aquelas palavras vinham de verdade ou apenas de arrependimento. Palavras são fáceis, Bruno. Mudança é que é difícil. Então me deixe mostrar. Ela respirou fundo. Ainda não estava pronta para dar uma resposta, mas havia algo diferente nele. Talvez fosse a primeira vez que via Bruno Santoro sem a armadura. E talvez, só talvez, fosse esse o começo de algo novo. Lorena não voltou à mansão Santoro, pelo menos não imediatamente. Depois da conversa na cafeteria, em que Bruno deixara seu orgulho na porta, ela sentiu o coração balançar, mas não ceder. Não era fácil simplesmente esquecer a dor de ter sido injustamente acusada, nem apagar a sensação de ter sido descartada. Nos dias seguintes, ela manteve a rotina na cafeteria. O trabalho era mais simples que na mansão. Servir cafés, arrumar mesas, sorrir para clientes. Mas havia algo reconfortante na simplicidade. Ninguém ali a olhava como apenas a faxineira ou a funcionária. Ali era apenas Lorena. Ainda assim, em alguns momentos do dia, pegava-se lembrando de coisas pequenas. O modo como Bruno a observava trabalhar na biblioteca, como segurava as ferramentas quando tentava ajudar a restaurar as cadeiras, o jeito quase tímido que tinha de sorrir quando ela o surpreendia com uma resposta afiada. Era como se uma parte dela estivesse sempre em alerta para qualquer som que lembrasse a voz dele. Na terceira manhã, o movimento na cafeteria começou mais cedo do que o normal. Um burburinho se espalhou entre os clientes habituais
e Lorena percebeu várias cabeças virando para a porta. Quando olhou, o coração deu um salto involuntário. Bruno estava ali, mas não estava sozinho. Atrás dele, 2 caminhões de mudanças estacionavam na rua. E ao contrário de todas as vezes que ela o vira, ele não vestia um terno impecável. Usava calça de trabalho, botas, camisa de linho com as mangas arregaçadas. E nas mãos, luvas de couro gastas. "Bom dia", disse ele, aproximando-se do balcão. Lorena cruzou os braços. "Bruno, o que é isso?" "É o começo", respondeu, e fez um sinal para os homens do lado de fora. Em poucos minutos, o interior da cafeteria começou a ser preenchido com caixas, móveis e objetos cuidadosamente embrulhados. Lorena reconheceu imediatamente alguns deles. As cadeiras que haviam restaurado juntos, o relógio Aurora que ela ajudara a salvar, a planta que haviam replantado no jardim. "Você trouxe coisas da sua casa?" ela perguntou confusa. "Não só trouxe", disse ele parando diante dela. "Trouxe para te devolver algo que nunca deveria ter tirado. Confiança." Ele fez uma pausa, olhando ao redor. "Eu sei que você ama restaurar, cuidar, dar vida ao que os outros abandonam. Então, comprei este espaço para você." Lorena piscou sem acreditar. "Comprou a cafeteria?" "Não." Um leve sorriso apareceu. "Comprei o prédio inteiro e transformei o andar de cima em um ateliê de restauração. Quero que seja seu. Quero que você tenha um lugar onde possa fazer o que ama, sem precisar pedir permissão a ninguém." Ela ficou sem palavras. Os clientes observavam em silêncio, como se assistissem a uma cena de filme. Bruno tirou as luvas, revelando mãos com marcas de terra e pequenas manchas de óleo. "Eu trabalhei com eles", disse, apontando para os homens que descarregavam. "Limpei, carreguei, ajudei a montar cada peça, porque queria te mostrar que eu posso aprender, que posso estar ao seu lado sem achar que sei mais ou que tenho mais valor." Lorena sentiu a garganta apertar. "Bruno, isso é demais." "Não é." Ele deu um passo à frente. "Demais foi viver todos esses anos sem alguém que me fizesse enxergar que as coisas mais valiosas não se compram." Ele respirou fundo, como se fosse a primeira vez que admitia algo assim em voz alta. "Lorena, eu preciso de você. Não porque você é boa no que faz, não porque salvou coisas que importavam para mim, mas porque, desde que entrou na minha vida, me mostrou que eu também posso ser restaurado." O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Lorena olhou para ele, tentando encontrar palavras. "Bruno, confiança não se reconstrói em um dia." Sua voz era suave, mas firme. "É como madeira velha. Precisa de tempo, cuidado e paciência." Ele assentiu. "Então me deixa ser paciente. Me deixa cuidar." Lorena sentiu os olhos marejarem. Aquele homem diante dela não era o milionário arrogante que um dia dissera: "Não preciso de você." Era alguém disposto a se sujar de terra, a pedir desculpas sem rodeios, a abrir mão do controle para segurar a mão dela. "E o que acontece se eu disser não?" ela perguntou, meio séria, meio provocando. "Então eu vou continuar vindo aqui, tomando café todo dia, até que você perceba que meu lugar é perto de você." Respondeu, sem hesitar. Ela riu, e o riso saiu junto com as lágrimas que não conseguiu segurar. "Você é impossível, e você é insubstituível", rebateu ele. Por um instante, ficaram apenas se olhando. Lorena sentiu que todas as paredes que ainda restavam dentro dela começavam a ceder, como móveis cobertos por lençóis sendo revelados à luz. "Eu não vou voltar para a mansão", disse ela com cuidado, "mas talvez eu queira ver esse ateliê." O sorriso que surgiu no rosto de Bruno foi tão genuíno que parecia iluminar o espaço. Ele estendeu a mão. "Vem comigo." O andar de cima estava transformado. Mesas largas de madeira, ferramentas organizadas, prateleiras cheias de frascos e pincéis. Uma janela enorme deixava entrar a luz do final da manhã, e no canto havia uma poltrona antiga, reformada, com um vaso de flores ao lado. Lorena caminhou devagar, tocando cada superfície como se confirmasse que era real. "Isso é
Lindo! É seu, disse Bruno. E não é um presente. É um investimento no que você é, no que você pode fazer. Ela se virou para ele, e a emoção nos olhos não precisava de tradução. Bruno, eu não sei o que dizer. Diz que vai me deixar ficar por perto, respondeu ele, sorrindo. Porque, mesmo que esse espaço seja seu, eu quero ser parte da sua história. Lorena deu um passo em direção a ele. Por um momento, ficaram tão próximos que podiam sentir a respiração um do outro. Você já é, ela disse num sussurro. Ele ergueu a mão, tocando o rosto dela com a ponta dos dedos, como se temesse quebrar algo. Ela fechou os olhos, encostando-se naquele gesto, e ali, sem pressa, Bruno a puxou para um abraço. Não um abraço apressado ou protocolar, mas um que dizia sem palavras que ele estava ali para ficar. Eu ainda tenho muito a aprender, ele disse, a voz baixa contra o cabelo dela. E eu também, respondeu ela. Mas acho que a gente pode aprender juntos. Quando se afastaram, havia um entendimento silencioso entre os dois. Lorena sabia que não estava dizendo sim apenas para um romance, mas para um compromisso com algo que exigiria tempo, paciência e trabalho. Bruno sabia que, ao conquistá-la de volta, teria que sustentar suas ações com a mesma firmeza que sustentava seus negócios. Semanas depois, o ateliê já funcionava a pleno vapor. Lorena atendia clientes que traziam desde móveis antigos até livros raros, e o espaço se tornara um ponto de encontro para pessoas que valorizavam histórias e memórias. Bruno aparecia quase todos os dias, às vezes apenas para levar café, outras para sentar-se ao lado dela e aprender mais sobre restauração. Em uma tarde de outono, enquanto Lorena aplicava óleo em uma mesa centenária, Bruno entrou com um embrulho pequeno nas mãos. "Trouxe algo para você", disse. Ela secou as mãos e abriu o pacote. Dentro havia uma caixa de madeira clara, com uma inscrição gravada na tampa. Aurora. Lorena ergueu os olhos. "É o relógio?" "É", ele respondeu. "Está funcionando de novo, e quero que fique aqui, porque esse lugar é sobre recomeços, e todo começo tem luz." Ela sorriu, sentindo o peso simbólico daquele gesto. Colocou o relógio na prateleira mais alta, onde todos pudessem ver. "Então, ele vai marcar o tempo das coisas boas daqui para frente." Bruno a puxou suavemente pela mão. "E sabe qual é a melhor parte?" perguntou. "Qual?" "Que agora eu sei que preciso de você, e que isso é a melhor decisão que já tomei." Lorena riu, e antes que pudesse responder, ele a beijou. Não foi um beijo apressado ou hesitante. Foi um beijo que carregava todo o caminho que tinham percorrido, das primeiras faíscas de atrito até aquele momento de entrega. Quando se separaram, ela encostou a testa na dele. "Acho que eu também precisava ouvir isso." Ele sorriu. "Então estamos quites." Naquela noite, enquanto fechavam o ateliê juntos, a rua estava silenciosa e a lua iluminava o caminho. Lorena olhou para o espaço que agora era seu e sentiu algo que não sentia havia muito tempo: paz. E ao segurar a mão de Bruno, percebeu que às vezes o gesto que toca o coração não é o mais grandioso, mas aquele que carrega a verdade mais simples. Eles caminharam lado a lado, sem pressa, sabendo que o futuro, assim como a madeira antiga que ela tanto amava restaurar, precisaria de cuidado constante e que, com as mãos certas, poderia durar para sempre. Bruno nunca imaginou que a mulher que um dia ele havia diminuído com palavras frias seria a mesma que lhe devolveria algo que não se compra: a capacidade de confiar e de amar sem medo. Lorena, por sua vez, descobriu que não era preciso mudar quem ela era para ser reconhecida. Bastava manter a dignidade mesmo diante da injustiça e acreditar que o tempo revelaria a verdade. O que começou com uma frase dura, dita num salão de mármore, terminou com 2 corações restaurados, assim como os objetos que eles aprenderam a cuidar juntos. E talvez essa seja a grande lição. O valor de uma pessoa não está no cargo que ocupa ou no dinheiro que possui, mas na forma como ela toca a vida dos outros.
Às vezes, tudo o que precisamos é abrir a porta que mantivemos trancada por anos e permitir que alguém entre, alguém que enxergue além das nossas defesas. Se essa história mexeu com você, me conta aqui nos comentários. Eu vou adorar saber. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque amanhã tem mais uma história emocionante esperando por você.